Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês, antes de... eu enviei para vocês alguns exercícios, tá? E tem dois exercícios específicos. O primeiro que eu queria comentar é sobre esses dois desenhos aqui, que são as mandalas, tá? A mandala astrológica, vocês vão ver que ela tem vários desenhos, né? Dependendo do programa, dependendo do site, ele vai mostrar algumas coisas diferentes nessa mandala. Mas, Desculpa, Alexis, oi, só que a tela está mais reduzida. é, Eu acho pois que é, não dá para. eu não, De apresentação você não consegue? eu não estou conseguindo. Ah, então tudo bem. Tá dando um probleminha aqui no meu Google Meet, eu não sei o que é. Tem vezes que eu entro no Google Meet e ele não me permite ampliar a tela. Ampliar. Tudo bem, tá ok. Não, eu só avisei porque eu sei É, que você sempre amplia. é. E então hoje vai ter que ser assim mesmo. Senão eu vou ficar aqui meia hora tentando e eu já descobri que eu não vou conseguir. Só se eu desligar o computador, reiniciar ele, aí ele consegue. Senão, bom. Mas depois eu vou mandar os slides para vocês de tamanho menor, maior, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que tem vários desenhos de mandalas, e só que esses desenhos, apesar deles terem as suas diferenças de design, eles têm os mesmos componentes, tá? Então, o que é importante é a gente ter essa mandala de 360 graus, né? E eu fiz questão aqui de trazer para vocês dois modelos que têm exatamente, né, estas linhas demarcando os graus. E para que isso? Para que vocês olhem o mapa de vocês e procurem colocar os planetas e os signos conforme está no mapa de vocês, né? Então, colocar o ascendente, né? O ascendente, colocar o descendente, colocar todos os planetas, colocar os signos onde eles estão, colocar exatamente os planetas nos graus exatos que eles se encontram, e aí a gente começa a se assenhorar, né? Ou a gente começa a dominar melhor o nosso próprio mapa. E isso é um exercício que também, de forma simbólica, a gente vai começando a perceber melhor esta questão astrológica, né? Como é que ela tá, como é que ela se forma dentro do nosso próprio mapa astrológico. E a gente começa a ver inter-relações, a gente começa a ver características que são importantes. Entender o nosso mapa astrológico, ele, ele é necessário no sentido de que a gente saiba exatamente, poxa vida, eu tenho, né, Marte a 6 graus de Leão, eu tenho Sol a 12 graus de Virgem. Saber estas características específicas do mapa, com o passar do tempo, com o passar do estudo astrológico, isso vai fazendo uma grande diferença. E nós vamos tendo essa capacidade de cada vez mais interpretar o nosso mapa, ou entender o nosso mapa dentro desse conhecimento astrológico. Bom, a outra ficha de exercício que eu mandei para vocês foi exatamente esta aqui. E aqui é um mapa aleatório, né, de uma pessoa
E aqui não interessa de quem é a pessoa, mas o que interessa aqui é a gente tentar fixar, né, exatamente os planetas. Então, ali, colocar o símbolo do planeta, o nome do planeta, a posição zodiacal do planeta, que é exatamente o grau e o minuto que ele se encontra. Colocar por ordem ali, Alexis? Daí, aí Tipo, geralmente começa por cada um Mercúrio e termina no Plutão, tipo assim. cada um estabelece a sua própria ordem, né? Tá. E Alex, a primeira mandala que tu colocou ali, ela tá assim, não dá para ver direito ali, ó, como é que Ela tá assim o quê? ela tá sem a cruz, tá? Então fica, por exemplo, o meu mapa não é bem certinho, tá? A Sim, cruz daquela primeira ali. O meu sim, mapa é mais inclinado para a esquerda. sim. E Mas aí, como é que eu mas faço ali no exercício? Mas é exatamente essa a intenção. Por que que não tem a cruz? Para que você descubra ou para você coloque exatamente no grau que a cruz está passando, né? Também Então, as casas não são assim certinhas como tá ali, né, no caso. ok, mas ok, tudo bem, mas por isso que cada um escolhe, por isso que no caso assim, ó, se tu quer colocar as casas direitinho, usa a mandala da esquerda aqui, tá? Porque a mandala da esquerda tem lá os símbolos astrológicos, os signos astrológicos, que eles sim têm 30 graus, mas dentro aqui tu pode ver que tu tem um círculo que está completamente sem definição, é exatamente para colocar as casas, Ah, né? tá, entendi. Uhum. Porque a gente tem casas astrológicas, os signos todos têm 30 graus. As casas astrológicas podem ter mais ou menos de 30 graus, conforme, né, o local onde a gente nasce. Então, esse primeiro aqui, ele permite exatamente que a gente estabeleça esses graus das casas astrológicas de uma maneira corretinha, né? Então, por exemplo, o teu ascendente é Gêmeos, né? Não, Gêmeos é meu signo, eu sou Leão, Ah, ascendente. então, teu ascendente é Leão. Então, esse primeiro signo aqui vai ser Leão. Agora, onde é que está o ascendente? Aqui está bem no meio, está mais no, né? Então, Uhum. isso tudo são coisas que dá para a gente dá para fazer exatamente, tá? Tá. Bom, então, no segundo, é exatamente isso, para a gente começar a fazer algum tipo de exercício de fixação, tentar associar, né, o signo do planeta com o nome do planeta, a posição zodiacal que ele está, qual é o signo que esse planeta está, né, para que a gente também faça essa fixação. Bom, na aula passada, a gente tinha quase terminado nós estávamos falando sobre os planetas, né? E nós tínhamos quase alguma coisinha sobre os planetas pessoais. E o que faltou aqui é exatamente essa questão, né? De esclarecer um pouco mais o que significa cada um desses planetas pessoais. A gente falou bastante sobre o símbolo de cada um desses planetas. Na aula passada, a gente estava falando sobre os planetas pessoais, tá? Então, a gente vai dar continuidade com os planetas pessoais, daí depois vamos falar sobre os planetas sociais e os transpessoais. Com relação aos planetas pessoais ainda,
Vamos falar sobre o Sol, tá? O Sol, a gente já viu lá o símbolo do Sol, então, por que o símbolo do Sol tem a ver com essa representação da individualidade de cada um de nós, né? O símbolo representa exatamente isso, né? O Sol vai representar no mapa astrológico a individualidade, o propósito, a identidade, a consciência, a essência daquela pessoa, né? Então, é a essência mais básica daquele indivíduo. Então, se o Sol está em Touro, esse Sol ele vai representar estas qualidades taurinas nesse mapa, né? Se o Sol está em Gêmeos, o Sol vai representar estas qualidades geminianas. O Sol, muitas vezes, ele está relacionado também com outras associações, ele está relacionado com a posição solar no mapa, né? Pode ser representada também, não só pela minha individualidade, mas também como pela posição do meu pai, pela posição de como é que eu percebo a vida. Então, tem exatamente vários significados. Esse símbolo ele vai trazer significados que são psicológicos, que são de energia e que são materiais até, né? Todos essa simbologia de cada planeta representa uma gama de situações. Mas o importante aqui é a gente entender que o Sol vai representar aquilo que nós temos de mais forte no nosso mapa, que é a energia daquele signo que o Sol está posicionado no nosso mapa. Bom, aí algumas pessoas vão dizer, mas o Sol, eu sou taurino, mas eu muitas vezes não me sinto taurino, né? Ou então tem muitas características que eu sou completamente diferente de um taurino. Sim, isso acontece porque, primeiro, o Sol não é o único planeta, né, que nós temos no nosso mapa astrológico. E também porque o Sol, nós precisamos entender o seguinte, que o Sol é essa essência, mas é essa essência que se a gente olhar o mapa como uma via de aprendizado e uma via de desenvolvimento pessoal, o Sol seria o nosso objetivo final, é aquilo que nós vamos cada vez mais integrar na nossa personalidade. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, a tendência é que esse Sol se torne mais forte e mais evidente, né? Geralmente, quando nós somos mais novos, existem outras características do mapa que são percebidas nesta individualidade. Muitas vezes o ascendente fala mais alto, muitas vezes a lua fala mais alto, e tem casos, efetivamente, que o Sol é realmente bastante fraco, a pessoa não conseguiu desenvolver as qualidades solares, em que outras características do mapa vão, né, fazer com que essa individualidade não se torne efetivamente tão forte com relação a essa característica solar. Mas... Alex, opa. Oi. Billy Girin, ali onde tu colocou o lado direito do corpo, que ele rege o coração, depois vírgula o lado direito do corpo. Por que o lado direito do corpo? O lado direito porque ele tem a ver com esta... o lado direito tem a ver com essa questão da razão, né? E o lado esquerdo tem a ver com essa questão da criatividade, né? Essa é a distinção
Eu estava associando o coração no lado esquerdo e daí Não, o lado direito do corpo, daí eu achei que estava trocado alguma coisa ali. É da consciência mesmo, é quando você colocou ali, né? Quer dizer, toda essa parte mais racional, de consciente. percepção, né? Isso. Tá? Tá, obrigada. Bom, onde é que eu bom, então, o Sol geralmente, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai expressando de uma certa forma esse Sol de uma maneira mais natural. É claro que daí nós vamos sempre levar em consideração outros aspectos. Por exemplo, um Sol na casa 1, nós ainda não aprendemos, nós não lidamos ainda com as casas ainda. Mas o Sol na casa 1, a casa 1 representa a identidade. Então, o Sol na casa 1, ele vai se expressar de uma forma muito mais, digamos assim, à vontade, do que um Sol na casa 12, onde esse Sol está mais escondido, onde esse Sol não é tão perceptível para as outras pessoas. Tudo isso vai dando características individuais para cada personalidade. Por isso que os mapas de cada um de nós são mapas únicos, são mapas individualizados. Bom, a Lua também é outro planeta, né, luminar, no caso, que representa fortemente a nossa personalidade. A Lua vai representar não o lado consciente, mas sim o lado emocional e inconsciente, né? Aquele lado que é inconsciente, mas que se expressa através das nossas emoções. Então, a Lua, diferentemente do Sol, que é a vontade, a Lua vai ser as nossas reações emocionais. Acontece algo, como é que eu reajo a esse algo? Né, eu começo a falar, eu começo a me explicar, eu vou simplesmente me calar, eu vou ficar mais irritado, eu vou ficar com medo, eu vou, né, eu vou chorar, eu vou ficar magoado. Tudo isso tem a ver, então, com estas reações emocionais de como é que eu me comporto. E por que isso? Porque a Lua representa as minhas emoções, mas também representa o meu passado, representa a minha memória. Ele vai me trazer uma forma de como eu reajo a estas situações comparado com as sensações que eu tive no passado. Então, a Lua vai representar a alma, o passado, a memória, representa a nossa mãe, né? Então, como é que eu vejo a minha mãe? Geralmente, a Lua, no nosso mapa astrológico, vai mostrar como é que nós percebemos a nossa mãe. Então, por exemplo, se a Lua está em Touro, nós vamos perceber a nossa mãe como essas características taurinas. E muitas vezes, realmente, né, eu digo muitas vezes, eu diria assim, 70% dos casos que eu analiso de mapas, quando a gente vai falar do signo lunar, esta Lua está exatamente no signo o signo solar da mãe, né? Então, a mãe é taurina e o mapa astrológico do filho ou da filha tem a Lua em Touro. A mãe é ariana e aí no mapa né, do filho ou da filha, esta Lua vai estar em Áries. Não necessariamente isso né, sempre vai acontecer, mas por exemplo, assim, uma mãe que tem 3 filhos, pode ter uma percepção lunar da mãe, diferentemente para cada um dos filhos. Geralmente, o filho ou a filha mais velha vão ter esta percepção lunar do signo solar materno. Os outros filhos têm outras percepções.
né? Porque, claro, a mãe também, quando ela vai... Interessante essa colocação tua aí. Porque a mãe ela vai gerando os filhos, vai tendo os filhos, e também vai mudando esta capacidade dela de lidar com os filhos, né? Então, a mãe é mais rígida com um, a mãe é mais calorosa e empática com o outro, e isso tem a ver também com a percepção dos filhos. Isso é muito, muito interessante da gente analisar nos mapas das pessoas, né? A posição da Lua representa muito as características de como é que a pessoa enxerga a mãe, tá? Mas a Lua também, ela está ligada ao instinto, né? A Lua está ligada a uma necessidade de segurança. Então, como é que eu me sinto seguro? Como é que eu me sinto, muitas vezes, né, acuado? Como, de uma forma geral, eu vou lidar com essas emoções? Então, uma lua no signo de Gêmeos é uma lua que precisa se comunicar, né? E precisa expressar suas emoções, precisa dizer para os outros o que está sentindo. E uma lua em Escorpião, ela não vai explicar para os outros o que está sentindo. Tem um microfone que está aberto. Entendeu? Bom, então ela não vai explicar isso porque ela precisa primeiro, né, quem tem uma lua em Escorpião primeiro vai introjetar isso, vai processar toda essa informação para depois efetivamente expressar o que sente. Então essas são as características da Lua, né? E a Lua geralmente rege o estômago, rege os seios, o útero, né? O lado esquerdo do corpo, os fluidos, as funções periódicas do corpo, né? Sempre lembrando que a Lua, ela tem... Por que as funções periódicas do corpo? Exatamente a menstruação, né? Todos esses comportamentos em que nós temos flutuações de humores, tudo está relacionado exatamente com a Lua, porque a Lua está constantemente mudando, né? Ela, hora está cheia, hora está nova, a hora está minguante, e isso vai fazendo com que nós também reagimos de certas maneiras, tá? O terceiro planeta pessoal é exatamente o Mercúrio. Nós já falamos sobre o Mercúrio, que ele é o planeta de ligação com os demais planetas, porque ele é esse planeta que tem uma facilidade maior de se associar à energia desse planeta. Então, o Mercúrio, por isso que o Mercúrio, muitas vezes, ele não é um planeta que a gente presta muita atenção quando ele está fazendo os trânsitos de Mercúrio, a não ser quando ele está retrógrado, que daí todo mundo agora fala sobre Mercúrio retrógrado, né? Mas Alexis, é verdade que o Mercúrio, quando ele está retrógrado, não é indicado cirurgias, porque ele mexe com os metais, né, com os aparelhos de um centro clínico, alguma coisa assim. Isso aí eu já ouvi falar. É bom não marcar cirurgias na época de Mercúrio retrógrado. Algo pode dar errado, sabe? Não tem precisão ali no caso, né, da cirurgia. Sim, o Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado sempre vai trazer enganos, né? Eu vivi uma experiência muito clara com isso num exame que eu fiz, bobo, uma coisa simples, mas que a aparelhagem não se conectava com o computador de jeito nenhum. E aí eu falei para o profissional, desliga tudo e liga novamente. Depois ele quis saber por quê. Eu falei, não,
É só intuição. Se fosse explicar isso, eu falei, não, é Eu só já uma ouvi falar intuição. muito aí também. Não, é exatamente isso. O Mercúrio retrógrado, ele lida com equipamentos eletrônicos, ele lida com comunicação, ele lida com assimilação do conhecimento, né? De encontrar efetivamente as respostas. Então, quando ele está realmente retrógrado, ele vai fazer exatamente o contrário, né? E hoje a medicina cada vez mais está interligada a equipamento eletrônico, tá ligada a essa questão de informação. E o Mercúrio retrógrado traz esse incômodo, que são os enganos. Às vezes, não é nem os enganos, mas a gente não prestar atenção em determinadas coisas, né? E aí esquece, né? Faz uma cirurgia, esquece uma gaze, esquece, sei lá, uma tesoura dentro do corpo. Isso aí são coisas de Mercúrio retrógrado. É, Mercúrio retrógrado, ele é muito bom para estudar, né? E para entender que a gente precisa, às vezes, reforçar determinados conhecimentos, né? Agora, assinar contratos, né? É, achar que vai chegar no horário se não sair mais cedo do que o normal, isso aí é um problema sério com o Mercúrio retrógrado, né? Então, mas o Mercúrio, ele não é, ele é um planeta muitas vezes que ele é meio que assim relegado a um segundo plano, né? Ou as pessoas não prestam muito atenção no Mercúrio, porque o Mercúrio ele se associa muito claramente, muito rapidamente com um outro planeta. Se ele tiver em conjunção com um outro planeta, ele vai é, ele vai ser suplantado, ele vai assumir características mais próximas desse planeta, né? Ele tem uma qualidade diferente, mas ele é essencial para fazer essa conexão no que diz respeito à assimilação de conhecimento, à capacidade de nós nos comunicarmos, de sermos mais ágeis ou mais lentos com relação a determinadas coisas, né? Mercúrio é muito importante em função do sistema nervoso, né? Do aparelho respiratório. Então, geralmente, os geminianos, eles têm problemas nos brônquios, têm problemas, né, no pulmão, em função de dificuldades de respiração. Bom, Vênus, Vênus a gente já falou aqui que não é, apesar de ser o planeta do amor, não é única e exclusivamente o planeta do amor. Ele é aqui, efetivamente, um planeta de valor e um planeta de relacionamentos, né? Então, Vênus vai representar a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu valorizo determinadas situações, né? A forma como eu tenho a minha própria autoestima, como se busca o prazer, o afeto, os gostos da pessoa. Então, a Vênus, ela sempre está ligada, e é interessante a gente saber qual é o planeta que a Vênus está ligada, porque, geralmente, a Vênus, né, o signo que a Vênus está, tem a ver também com o parceiro ou a parceira que a gente quer se relacionar melhor, né? Então, geralmente nós vamos encontrar uma parceria e essa parceria vai ser agradável, né? Sexualmente atrativa para nós, de acordo com o signo que nós temos a Vênus, né? Então, geralmente, sei lá, se a pessoa tem uma Vênus em Leão,
não quer dizer que ela vá única e exclusivamente se apaixonar por uma pessoa que é do signo de Leão, mas provavelmente ela vai ter uma atração sexual com alguém que tenha o Marte em Leão da outra pessoa, né? É interessante essa questão dos relacionamentos, né? Porque... Eu não entendi essa parte, Alex. Se a pessoa tem a Vênus no signo de por exemplo, Leão, de Leão, geralmente a pessoa que ela se afina sexualmente, ela é uma pessoa que tem Marte, a outra pessoa tem Marte em Leão. Né? o Marte. O Marte em Áries. Alex. Oi. Faz sentido isso aí, porque eu tenho Marte em Leão, e meu ex-marido tem a Vênus em Leão. Entendeu? E a lua da minha mãe, e eu tenho o signo na lua da minha mãe também. Tudo isso que você falou tá batendo. Tá dando certinho. Não, tem muita verdade nisso. Agora melhor. Tá. Essa questão dos relacionamentos é interessante. Geralmente, a gente fala que um relacionamento ele dá mais certo ou mais errado de acordo com a relação entre a Vênus e o Marte do casal, né? Então, se eu tenho, por exemplo, como eu falei, uma Vênus em Leão, eu vou me dar bem com né, uma parceira, né, com uma mulher que tem o Marte em Leão. Ou pelo menos em Sagitário, ou pelo menos em Áries, mas geralmente quanto os signos se batem. Mas isso é 100% verdade? Não, não é 100% verdade. Mas tem casais que não têm essa relação. Mas provavelmente a relação sexual desse casal ela não é tão, digamos assim, tem alguns problemas ali de sintonia, digamos assim, tá? Agora, uma coisa é a atração sexual, esta química no que diz respeito à questão sexual. Outra coisa é se esse casal se dá bem ou não se dá bem no dia a dia, né? Então, esse dia a dia ele não é dado pela Vênus e pelo Marte, ele é dado pelo Sol e pela Lua. Então, nós vamos ver que os casais que se dão bem, eles são casais que, por exemplo, o Sol é em Áries, e o Sol do homem em Áries, e a Lua da mulher é em Áries. Ou o Sol da mulher é em Gêmeos, e a Lua do homem está em Gêmeos. Geralmente, esse tipo de relação traz, né, uma melhor, digamos assim, sintonia desse casal. Não no sentido sexual, no sentido de convivência desse casal, nos objetivos, na condução, sim, ou na longevidade da relação, né? Mas como é que tu faz como é que tu faz, Alexis? Essa relação. Essa relação de um com o outro. Isso, como é que tu faz essa relação? Por exemplo, tu colocou ali, né? Se tem uma Vênus em Leão, vou me dar bem com alguém que tem Marte em Leão. Tá, e a Vênus em outros signos? Vai se dar bem? Como é que tu consegue fazer essa relação?
para eu, se eu for fazer o mapa de alguém, aí eu gostaria de fazer essa relação, né? Mas como é que eu percebo essa relação daí? Não, é que essa relação, por isso que eu digo, isso não é uma afirmação, isso é uma relação que geralmente tem muita tem muita razão de ser, tá? E a gente vai ver que isso bate em vários segmentos. Isso não quer dizer que uma pessoa com, por exemplo, uma Vênus em Leão não possa se dar com uma Vênus em Touro, por exemplo, com o Marte em Touro de uma outra pessoa. Mas quando isso acontece, poxa vida, mas o mapa aqui da mulher, a Vênus está em Leão, e o Marte do homem está em Touro, não fecha isso aí. Ok, mas aí a gente vai ver que o Mercúrio, ele está no signo da Vênus, ou então a gente tem o Sol junto com o signo da Vênus. A gente vai ter essas relações que vão trazendo esta capacidade do casal se afinar mais ou não ter afinidade nenhuma. Quanto mais elementos de afinação eu tiver, mais fácil vai ser essa relação. Pois tá? mas é que eu não entendi exatamente como é que tu descobre isso. Como é que eu descubro isso? Não. É porque esta é a relação, por exemplo, Vênus e Marte é uma relação única e exclusivamente de atração, paixão e sexualidade. E onde é que tu viu isso? Onde é que eu vejo isso? Isso é um conhecimento da astrologia de anos. Eu quero saber isso. Alex, não tem uma tabela que fica mais fácil da gente fazer essa correlação? Não tem uma tabela. Tem uma aqui tudo é uma questão de interpretação, né? Por exemplo, assim, a Rosânia me perguntou assim, como é que tu sabe isso? Porque a relação de Vênus e Marte é uma relação que está ligada a uma questão sexual e de desejo, de paixão. Vênus representa o desejo de algo. Vênus representa a maneira como eu quero ser atraída por algo. E Marte, né, no parceiro, ou quando eu olho o parceiro, eu quero que esse Marte, que é o planeta do impulso e da ação, ele tem que estar compatível com esse planeta da atração. Então, Marte e Vênus são atração mútua, eles são que nem ímãs, tá? Se eles estão em signos que têm algum tipo de afinidade, né? Quando eles estão, por exemplo, no mesmo signo, ou quando eles estão em signos que pelo menos têm o mesmo elemento, isso faz com que esta relação se torne mais capaz de acontecer. Quando esses dois planetas não têm nenhum tipo de afinidade, o que vai dar é muito mais briga do que efetivamente atração, tá? Isso são a própria interpretação que vai fazendo isso, tá? A mesma coisa acontece com o Sol e com a Lua. O Sol, ele está ligado à nossa essência, e a Lua representa exatamente, né? O Sol é a consciência e a Lua é a inconsciência. Então, quando eu consigo fazer esta assimilação de dois indivíduos, um que tem essa essência como solar e o outro tem essa característica lunar,
esta característica em termos de sintonia, em termos digamos assim, de um conluio, né, de uma maior interação, ela é extremamente importante, extremamente viável. Mas a gente poderia fazer também uma interpretação dos opostos, neste caso? Opostos. Por exemplo, assim, ó, Vênus rege Libra, certo? Marte rege Áries. Okay. Eles são opostos, mas eles se atraem, né, neste caso. Porque, né, pelo exemplo que tu deu ali, né, que Vênus e Marte, não sei se é casualidade ou não, mas ali no caso são signos opostos, né? Sim, são Áries Áries e Libra. Sim. Eu poderia fazer isso de repente ou não é indicado fazer essa? Não, eles são opostos. Ok, beleza. Então, por serem opostos, eles vão ter características de ação e de reação, tá? Por exemplo, eles vão ser atraídos por características diferentes do outro, ok? Então, esta química, ela até acontece num primeiro momento, e num segundo momento, eles podem brigar. Então, é um casal que, volta e meia, é aquele casal que briga e reata, briga e reata, briga e reata. Um casal que tem um signo, né, um tem o Vênus e o outro tem a Marte, que é no mesmo signo, é muito mais difícil eles brigarem, porque eles estão com uma sintonia muito mais forte do que esta oposição. Por isso que aquilo ali... Como é que tu sabe isso? É uma questão de interpretação. Aí nós vamos interpretando, né, os planetas, os signos e entendendo estas relações entre eles, né? A gente precisa entender que Vênus é desejo e Marte é vontade de agir. Marte é ação. Então, se um tem o poder de atração, o outro vai ter esse poder de ligação. Mas no caso também, Alexis, Oi? mas no caso, eles teriam que estar no mesmo signo, então, pelo teu exemplo, se tem um Vênus em Leão, vou me dar bem com alguém que tem Marte em Leão. Teria que ser Leão para os dois? Geralmente, essa é a melhor configuração. Mas, às vezes, a Vênus pode ser em Leão e o Marte da pessoa pode ser em Áries ou pode ser em Sagitário. Ali vai ter, digamos assim... Tem que ser signo de fogo, então, é isso? Vai ter algumas coisinhas que não vão estar bem afinadas, mas, mesmo assim, vai ter afinidade. Vai ter afinidade. Porque esses signos que tu falaste agora são de fogo, né? Uhum. Sim. Né? E aí que nós vamos montando esses mapas de sinastria, né? Que esses mapas em que a gente vê a compatibilidade de uma pessoa em relação à outra, né? Como é que é o Mercúrio dessas pessoas? Esses Mercúrios se falam ou não se falam, né? Então, isso tem muito a ver. Por exemplo, um Mercúrio, a pessoa tem um Mercúrio em Gêmeos, que fala muito, e o outro tem o Mercúrio em Touro, que fala pouco. Qual é a compatibilidade deles, né? Pode ser que isso até funcione, porque daí um fala de mais, o outro fala de menos. Às vezes funciona isso, né? Agora, talvez funcione melhor até do que se os dois falam muito, porque daí Sim. dá mais, né? Então vai depender muito do planeta, vai depender muito do signo que ele está, mas estas características, elas são características
muito, muito, muito fortes nas questões de sinastria. Né? Por exemplo, como eu falei, se a pessoa tem o Sol, né, o Sol e a Lua, como forma de ter uma relação longínqua, é interessante que, dentro dessa relação de casal, também o Sol, mesmo essa relação sendo mais favorável, aquele que tem o Sol no signo, ele vai ter uma certa dominância sobre a Lua naquele signo. O que eu quero dizer com isso? De novo, o Sol da mulher é em Áries e a Lua do homem é em Áries. Esse casal vai ter uma afinidade. Mas quem vai mandar na relação é a mulher, porque ela tem o Sol em Áries. Ele tem a Lua em Áries. Tá? Então a gente vê qual é a predominância também, quem é que manda, quem manda mais na relação, né? Então a relação tem esse domínio igual, geralmente o Sol e a Lua de ambos, né, estão invertidos, né? É muito interessante a gente observar isso aqui. Isso aqui que eu estou falando, como tudo na astrologia, não é uma afirmação que se acontece 100% dos casos, mas isso o que eu estou falando é quase que de manual. Quando acontece isso, na grande maioria dos casos, nós vamos ter esta percepção e esta constatação. Tá? Bom, então, isso é simbólico, tá? Isso até, por exemplo, a Vênus e o Marte, até no caso mitológico, né? Eles estão associados a essas características, né? A Vênus, ela atrai, né? E ela acalma esse Marte. E o Marte só encontra sossego quando ele está com a Vênus. Senão ele está sempre com adrenalina, né? Bom, e o último planeta pessoal é o Marte. E o Marte é exatamente afirmação, impulso, ação, tá? Na realidade, aqui eu coloquei aqui desejo, mas o Marte não é desejo, tá? Quem é desejo é a Vênus. O Marte é a vontade. É muito mais um impulso, é a forma de agir, tá? Se esse Marte tem uma boa relação com o Sol, né, nós vamos ter uma vontade consciente do que a gente quer. Se eu tenho um Marte que não tem uma boa relação com o Sol, ou seja, se esses signos, o solar e o marciano, forem signos completamente incompatíveis, que tragam exatamente até no mapa astrológico um aspecto de quadratura, nós vamos ver que esta pessoa tem muito mais dificuldade de projetar suas ações de uma forma consciente, ou seja, ele tem uma vontade de fazer algo, mas o Marte, ele se dispersa e faz um monte de coisa e não faz aquilo que deveria fazer. Então, esse Marte, ele é menos assertivo, ele é menos, ele tem menos capacidade de exercer o seu poder. A mesma coisa acontece com o Marte, dependendo do signo que ele está. Tem signos que ele vai ser altamente eficiente, altamente agressivo, né? Que é o caso, por exemplo, quando o Marte está em Leão, ou a Marte está em Áries, ou o Marte está, digamos assim, até num signo, né, de Gêmeos ou de Escorpião. Agora, muitas vezes um Marte que está em Câncer, ou então um Marte que está em Peixes, ou em Libra, ele está completamente fora do seu ambiente natural, e por isso ele não ativa esta agressividade e esta forma
de atuar assertiva de uma forma tão capaz. Por isso, depois a gente, né, em outros modos, a gente vai ver esta inter-relação. Esse módulo, ele é um módulo para a gente entender os símbolos. Ele não é um módulo ainda de interpretação. Eu estou colocando aqui esses exemplos exatamente para que a gente tenha mais consciência disso, mas num modo de interpretação, todos esses aspectos são melhor analisados, né? Bom, então, o Sol é como a pessoa é, o modo de ser, como é que ela percebe a vida. A Lua é como a pessoa reage, né? Baseada nas nossas percepções passadas. O Mercúrio é como eu me comunico, como eu penso, como eu me movimento. A Vênus, como é que eu expresso a afeição, como é que eu me sinto, né, apreciado, como é que eu me dedico ao outro. O Marte, como é que eu tenho a minha afirmação, como é que eu expresso, né? De novo aqui, não é os meus desejos, mas a minha vontade. Júpiter é como a pessoa procura desenvolver, e aí nós vamos já entrando aqui nos planetas sociais, né? Então, o Júpiter, ele vai procurar desenvolver e sentir a confiança de vida, e o Saturno, como a pessoa procura se estabelecer e se preservar através do esforço. Bom, então aqui, eu não vou voltar aqui, mas só para... aqui eu tenho várias qualidades dos signos, da Lua, né? Depois eu vou mandar esse material para vocês. A Vênus e o Marte, tá? Vamos falar, então, agora sobre os planetas sociais, tá? Os planetas sociais são, como a gente já falou, são o Júpiter e o Saturno, tá? Então, os planetas sociais, eles são esses planetas que fazem a intermediação entre a minha individualidade, a minha personalidade e a coletividade, as questões sociais. Então, Júpiter e Saturno são os planetas que vão fazer, vão mostrar como é que eu me relaciono com as pessoas. Júpiter no sentido de expansão dessas relações e Saturno no sentido de como é que eu faço as limitações, tá? Então, Júpiter, vamos começar pelo Júpiter. O símbolo do Júpiter, ele é um semicírculo, né? Então, um semicírculo que representa esta questão da receptividade da alma, e a cruz, que é a matéria, o corpo. Então, a Lua, ou esse semicírculo, ele está sobre a matéria. Isso traz aqui uma percepção de que as questões da alma, as questões do espírito, a receptividade que representa o semicírculo está acima dos meus objetivos materiais. Então, as relações são importantes. O contato com as outras pessoas é importante para que eu obtenha crescimento, para que eu obtenha prosperidade, tá? Então, aqui, eu coloquei aqui, alma elevada sobre a cruz da matéria, indicando o crescimento e expansão através da sabedoria da alma, realizando-se em condições terrenas. Ou seja, Júpiter, ele é o símbolo da prosperidade. Júpiter, no nosso mapa astrológico, vai nos mostrar o local onde nós temos prosperidade, expansão, proteção, e também aonde nós temos maior capacidade de nos relacionarmos adequadamente, socialmente com as pessoas.
Então, se eu tenho Júpiter, por exemplo, na casa 10, o lugar onde eu tenho mais facilidade para lidar com as pessoas é no ambiente profissional, na carreira. Eu, provavelmente, se eu tenho Júpiter na casa 10, eu vou ser uma pessoa próspera no trabalho, na carreira, porque eu tenho essa capacidade, essa qualidade de, de estabelecer relações, né, estabelecer expansão, sorte, proteção na carreira do trabalho. Se eu tenho esse Júpiter na casa 7, eu vou ter prosperidade, eu vou ter expansão nas minhas relações afetivas, no meu casamento, nas minhas sociedades. Se eu tenho Júpiter na casa 1, eu vou ser uma pessoa que tem uma expressão otimista, encaro a realidade ou encaro, né, os desafios da vida de uma maneira positiva, de uma maneira benéfica, sempre achando que eu posso, né, sempre expandir mais. Então, o Júpiter, em cada uma destas casas, em cada um dos signos, vai trazer ali características específicas para que a gente possa interpretar corretamente quem é o Júpiter. Eu sempre gosto de colocar isso, que o Júpiter, geralmente, quando a gente olha o Júpiter no mapa, diz assim, é aqui que tu tem boa sorte, é aqui que você tem capacidade de crescimento, de expansão. Joia, beleza. Mas por que isso? Porque o Júpiter, ele na realidade, ele é a forma como nós conseguimos nos relacionar adequadamente com as pessoas. Então, quando eu relaciono adequadamente com as pessoas, eu obtenho informações, eu obtenho capacidade de apoio, de ajuda, e isso faz muita diferença, porque a gente não consegue, não é que a gente não consegue, quem tem um Júpiter bem posicionado vai ter muito mais facilidade de fazer as coisas com menos esforço, com não tanto esforço, tá? Então, por exemplo, eu sempre falo desse exemplo que eu acho assim fantástico, que a pessoa vai viajar de avião, aí senta do lado de uma pessoa. Essa pessoa, você pode fingir que vai dormir para não querer falar com a pessoa. Beleza. Mas, às vezes, você está ali e começa a conversar com a pessoa e vê que vocês têm afinidades, que vocês trabalham na mesma área, ou então trabalham em uma área afim, alguma coisa, ou você encontra a pessoa que está fazendo um curso que você gostaria de fazer, e aí pergunta para ela como é que não é, e aí você vai obtendo essas informações, vai obtendo esses contatos, né? E dali estabelece uma relação, estabelece uma amizade, ganha um contato de alguém que possa nos ajudar. Então, tudo isso está relacionado com esta capacidade jupiteriana de se relacionar e de se expandir de uma forma empática, de uma forma positiva, otimista, né? Então, essas são as qualidades de Júpiter. E o Júpiter, onde eu tenho Júpiter, é o local onde eu tenho mais facilidade de receber apoio. As pessoas me ajudam e eu faço as coisas com muito mais facilidade. Bom, então, o Júpiter ele representa felicidade, crescimento. Também é verdade que onde eu tenho Júpiter, e se esse Júpiter estiver mal posicionado ou com um aspecto desafiador, eu vou ser mais exagerado. Eu vou ter, né, o Júpiter expande tudo. Então, nem tudo com Júpiter é mil maravilhas. Se eu tenho uma desgraça e esse Júpiter está ali mal posicionado, eu posso ter
certeza que o Júpiter vai ampliar esta desgraça, né? Então, por exemplo, na época da pandemia, por que a pandemia aconteceu? A pandemia aconteceu porque sempre que o Plutão e o Saturno fazem conjunções, nós temos ali, né, problemas sérios, que podem ser políticos, podem ser sociais, pode ser econômicos, mas sempre a conjunção de Saturno e Plutão trazem uma condição de doença, uma doença que é uma dificuldade. Então, esta última vez que Plutão e Saturno fizeram conjunções, a gente teve a pandemia do Covid. Na vez anterior, nós tivemos o início do processo da AIDS, que foi também, na época, algo que assustou muito, que trouxe, né, uma doença incurável, né? Na anterior, nós tivemos a pandemia da poliomielite, na época, né? Que também era uma doença que não tinha cura, né? Então, sempre quando o Saturno e o Plutão se encontram, nós vamos ter várias dificuldades, mas com certeza nós vamos ter uma doença nova que vai, de alguma forma, nos impactar, mais ou menos. Mas o que é interessante da pandemia é que, junto com Plutão e Saturno, o Júpiter se juntou a esses dois planetas na mesma época. Então, nós tivemos uma tripla conjunção. E o Júpiter, neste caso específico da pandemia, trouxe uma ampliação desse problema. Houve uma ampliação desse processo. Então, o Júpiter ele também é caracterizado por essa expansão, esse aumento, esse exagero, que pode ser uma coisa muito legal, muito positiva, mas também pode ser muito negativa. Mas, geralmente, o Júpiter está associado a sucesso, otimismo, né, bondade, confiança. Tudo isso tem a ver com o Júpiter. Júpiter também é um planeta da justiça, da ética. A justiça de Júpiter é a justiça, digamos assim, das leis, né, das regras. Então, mas claro que também aqui com relação à ética, à honra, nobreza, valores, ideais, morais, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que, mitologicamente, o Júpiter que era irmão do Plutão e do Netuno, eles dividiram, né? Depois de derrotar o seu pai, Saturno, eles dividiram né, o mundo em três partes, né? Então, coube ao Plutão o submundo, o Hades, coube ao Netuno os mares e os rios, o local onde havia água, e coube ao Júpiter a Terra em si. Mas, desses três que são irmãos e que tinham poderes absolutamente iguais, Júpiter se destacava entre eles, e sempre Júpiter era o que definia efetivamente o que ia acontecer, porque ele era dos três deuses o que mais tinha essa capacidade de se relacionar com os outros deuses, de estabelecer esses acordos, né? O Júpiter é o político, é aquele que ajeita de um lado, ajeita do outro, né? Mexe aqui, mexe acolá, e com isso ele estabelece, né, uma capacidade, um poder que é esse poder de coordenação, de
de apaziguamento e também de acerto que faz com que ele se torne tão importante e acabe favorecendo, né, aos seus desígnios. Bom, aí nós temos Saturno. Saturno é o contrário de Júpiter. O símbolo de Saturno também é o contrário do símbolo de Júpiter. Ou seja, a gente tem a cruz sobre, né, esta alma. Então, simboliza o peso da matéria sobre a nossa alma. É quase como se esta realidade material tá, né, é uma sobrecarga para nossa alma. O Saturno, ele representa todo esse esforço, toda esta necessidade que a gente tem de trabalhar, de se empenhar, até de sofrer para construir algo que seja efetivamente produtivo. O Saturno é o pão, né? Ganhar o pão com o suor do rosto. Então, esta é a realidade saturnina, né? Onde esta matéria sempre é algo restritivo, limitador da alma, que é altamente expansivo. Então, o Saturno, ele representa exatamente isso, né? O corpo encarnado. Enquanto que, muitas vezes, essa alma está ampliando seus limites, aqui é como se a cruz material fizesse essa limitação da nossa alma. Então, por isso que representa o corpo encarnado, os nossos limites dentro da nossa vida. O Saturno, ele representa exatamente isso, os limites. O Saturno é o último planeta visível a olho nu. E por isso, o Saturno sempre esteve relacionado com esta borda, até onde a gente pode ir, tá? Então, Saturno é aquele que vai estabelecer nas minhas relações até onde as pessoas podem chegar, até onde elas vão conhecer. As pessoas entram na minha casa. Quais são os espaços dentro da minha casa que eu permito que essas pessoas entrem? Tem pessoas que não permitem nem que ninguém visite a sua casa, né? E tem outras pessoas que deixam as pessoas entrarem na sua casa, mas entram na sala, né? No máximo ali, né? No lavabo. Agora, entrar nos quartos, na cozinha, jamais. Tá? Então, essa é a estruturação e a limitação saturnina. O Saturno vai... Onde eu tenho Saturno no mapa, o Saturno está ligado ao esforço que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho, por exemplo, Saturno na casa 2, é porque ali eu tenho uma dificuldade maior de ganhar dinheiro, ou eu tenho que fazer muito esforço para ganhar o dinheiro. Ou ali preciso aprender a lidar com o dinheiro, com as questões materiais de uma maneira mais afetiva. Se eu tenho Saturno na casa 4, a família, o meu lar, ele não é um lugar agradável, ele é um lugar onde eu me sinto mais isolado, mais frio, onde eu tenho limitações. Isso pode ser dentro da família, que muitas vezes eu posso até ser considerado como a ovelha negra da família, ou isso pode ser pode representar uma casa, um lar que eu tenho, e que esse lar é frio, ele não é aconchegante, ele é uma coisa que a pessoa não se sente tão bem, quando na realidade a gente deveria, na nossa casa, nos sentirmos muito bem. Tá? Então,
onde o Saturno estiver no mapa, vai representar dificuldades e esforço adicional para se atingir os resultados. Mas, por isso que muitas vezes as pessoas não gostam de Saturno, né? Tem medo de Saturno, acham que o Saturno sempre é um planeta que vai trazer dificuldades, limitações, e, na realidade, não deixa de ser verdade. Mas essa é a meia-verdade, porque o Saturno, ele é um planeta estruturador. Ele é um planeta onde eu sempre vejo assim que o Saturno, no mapa astrológico, sempre é um ponto de dificuldade que eu tenho. Mas o Saturno, quando ele está em trânsito, a gente não pode esquecer que o Saturno, ele é o grande... É o planeta que traz o amadurecimento necessário para nós. Então, o Saturno é um planeta de responsabilidade, o Saturno é um planeta de estruturação, e por onde ele passa, ele vai produzindo em nós uma capacidade, um comprometimento, uma competência maior. Então... Alex, Oi. no caso do Saturno, né, na casa, ele vai, então, imprimir essa certa dificuldade, né? Sim. No caso da casa 7, seria na parte total, que significa a casa 7, relacionamentos íntimos, parcerias, sociedades e casamentos, né, no caso, seria em todas essas áreas. Não necessariamente em todas essas áreas, pode ser em determinadas áreas, pode ter, enfim, tu pode ter dificuldade de estabelecer uma sociedade, pode ter dificuldade de... um Saturno na casa 7 representa um casamento tardio. Isso não quer dizer que a pessoa não vá casar porque tem Saturno na casa 7. Quer dizer que ela vai ter um casamento tardio, ou então vai preferir casar com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura. Então, não necessariamente, aí nós vamos ter que ver qual é o signo que está ali, qual é o aspecto que o Saturno está. Às vezes o Saturno está na casa 7, mas está bem aspectado, ou, né, se ele está mal aspectado, daí é mais difícil. Mas o Saturno sempre vai trazer uma necessidade de ter um esforço maior em estabelecer estas parcerias, essas sociedades, estas relações com os outros. Tá? No caso do Júpiter, então, que foi anterior ao Saturno, né? Ele estando bem aspectado, ele tem essa tendência de relacionamentos, porque ele é um planeta, né? De como a pessoa... a forma, né, como a pessoa consegue se relacionar com as outras pessoas, né? Então, ele estando bem colocado, vamos supor, na casa 11, isso, no geral, sem considerar os aspectos, né, mas isso, em geral, ele influencia para melhor ou para pior esse Saturno? Eu estou te perguntando isso justamente porque tem um contraponto aí, né, porque se o Júpiter, ele é todo do lado da forma como conseguimos nos relacionar, né? E o Saturno, exatamente na casa do relacionamento, é a dificuldade de nos relacionarmos, né? Então, como ficaria essa situação, assim, mais ou menos? É que o Júpiter na casa 11, ele tem uma grande facilidade de se comunicar e de se relacionar com todo mundo, com grupos, com pessoas em geral. Agora, na casa 11, você não tem ligações de compromisso. Você está ali com amigos, você está ali com grupos, colegas de trabalho, ou colegas de curso, ou então pessoas que você encontra no clube, e aí o Júpiter ali tem uma facilidade muito grande de estabelecer relacionamentos.
Quando o negócio entra no campo de maior compromisso, e aí o Júpiter está lá na casa 7, o compromisso é uma coisa muito séria. Então, a pessoa pode perceber o compromisso como uma coisa muito difícil de realizar, ou então o compromisso como um compromisso extremamente sério. É um pacto, né, em que qualquer deslize não vai ser admitido. Então, essa é a diferença desses dois planetas nessas casas diferentes também, que embora sejam duas casas de relacionamento, né, trazem áreas específicas do relacionamento, né? É claro, claro que se tem Júpiter na casa 11 e tem Saturno na casa 7, pode acontecer desta relação ser um trígono. Então, isso vai facilitar, vai trazer para esse Saturno uma prudência, digamos assim, uma autoridade para construir um relacionamento maduro, que também é verdade, né? Mas e para esse Júpiter lá na casa 11 vai trazer, né, uma percepção de uma consequência, né, ou de uma necessidade de lidar com essas relações sociais de uma maneira que não seja tão frívola, seja mais também compromissada. Então, tudo isso vai depender dessas relações. Não, e é bem interessante mesmo, porque o Saturno ali na casa 7, ele ainda faz um trígono com Mercúrio, né, que também é super da comunicação, né? Então, a comunicação está interagindo ali bastante, né, nesse caso. Sim. Eu percebo isso, eu também tenho Saturno na casa 7, e eu percebo que isso vai depender muito dos aspectos também, né? Claro. Planetas e em que casas estarão, né? Todo e qualquer sempre a gente tem que lembrar do lado sombra e do lado luz, né? Então, todo e qualquer planeta tem esses dois lados. E isso no caso simbólico, e isso também no caso da percepção do indivíduo, né? Então, quem tem Saturno na casa 7 pode enxergar de uma maneira pessimista, por exemplo, digamos assim, eu não consigo me relacionar com ninguém, ou então eu não acho que ninguém tenha a capacidade de se relacionar comigo, ou então meus relacionamentos são frios. Tá, beleza, porque esta é o viés que essa pessoa enxerga. Outra pessoa pode ter um viés o seguinte, olha, as minhas relações precisam ser relações maduras, precisam ser relações estáveis, precisam ser relações de responsabilidade. Então, é um outro viés deste mesmo planeta. E que cada um de nós percebe esse viés conforme as nossas experiências, conforme a nossa vivência, tá? Isso é muito importante, sempre tem esses dois lados da mesma moeda, né? Nem sempre o Saturno na casa 7 ele vai representar uma pessoa que não tem capacidade de se relacionar, mas aqui pode acontecer o contrário, que ela vai se esforçar muito para estabelecer uma relação que seja duradoura, que seja confiável, tem todas essas questões, né, que precisam ser consideradas. É a mesma coisa, por exemplo, um Saturno na casa 2. O Saturno na casa 2, a princípio, pode ser uma pessoa que tenha muita dificuldade de obter dinheiro, mas um Saturno na casa 2 também pode mostrar uma pessoa que vai enriquecer quando ela for mais velha, ou seja, quando ela amadurecer, ela vai ter mais capacidade de lidar adequadamente com o dinheiro. Então, Saturno na casa 2 não é só uma restrição de dinheiro. Saturno na casa 2 pode trazer
uma capacidade de ganhar dinheiro de uma forma responsável, estruturada, conforme essa pessoa vai amadurecendo, ela vai crescendo, né? Claro que o Saturno na casa 2 sempre vai trazer mais esforço, mas exatamente pela percepção da dificuldade que ela tem de lidar com o dinheiro, ela vai conseguir, talvez, lidar melhor com o dinheiro, porque ela vai entender que é ali que ela tem dificuldade. Tudo vai depender da percepção e do posicionamento desta pessoa, né? Ela pode ser altamente pessimista em receber dinheiro, e aí ela simplesmente, eu tenho muito azar, eu não tenho sorte, eu não consigo ganhar dinheiro, e ficar por aí. Ou então ela vai, né, se esforçar, vai trabalhar e vai ter a percepção de que ela precisa, ali naquele campo, ter um posicionamento muito responsável com o dinheiro. Ela vai ser uma pessoa econômica, e exatamente por causa dessa economia, ela vai obter dinheiro, né? Então, essas são as importâncias da gente entender que esse Saturno ele pode se comportar sempre por esses dois vieses, né? Tá? Agora, o Saturno sempre vai estar ligado ao quê? À estrutura, à forma, ao tempo, à sobriedade, ao critério, à experiência, responsabilidade, realidade, né? Então, o Saturno, numa casa 7, sabe que a realidade do relacionamento não é um mar de rosas, não é, né, simplesmente o amor, né, o amor infindável das coisas. Ele sabe que o relacionamento tem momentos muito bons, prazerosos, e tem momentos muito difíceis, que isso tá dentro desta realidade da relação ou do compromisso, né? Porque exatamente isso, a relação é um dever, ali tem um ritual, tem uma tradição. O Saturno também representa o pai, né? O Sol pode representar o pai, mas Saturno geralmente também representa o pai. Bom, tá? Agora, o Saturno sempre vai trazer uma esfera do mapa onde a gente tem mais limite, a gente tem mais escassez, a gente tem mais privação, a gente tem mais pessimismo, a gente tem mais medo, tá? Esforço, rigidez, tudo isso está relacionado com esse planeta, porque, como eu falei, esse planeta ele tem as qualidades primitivas de ser seco e frio. E por ser seco e frio, ali tem mais dificuldade, as coisas não são fáceis. As coisas podem acontecer, mas precisa de muito esforço, né? Precisa de um esforço adicional. Tá? Bom, nós ainda precisamos falar sobre os planetas transpessoais, mas a gente já está no fim da aula. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queriam. Eu só ainda colocando, semana que vem nós temos então 2 aulas, terça e sábado é a nossa última aula, tá? A gente ainda vai falar dos planetas transpessoais, nós vamos falar das casas astrológicas e vamos falar um pouquinho sobre os aspectos, tá? No início de novembro, eu pretendo fazer um outro módulo, que daí é um módulo de interpretação. Como é que a gente estabelece essas relações entre os signos, os planetas, as casas e os aspectos, né? Que é exatamente essa associação. E aí a gente começa efetivamente a entender essa característica de interpretação, tá? Bom, dito isso, então, ficamos por aqui. Um bom final de semana para todos aí. Bom sábado, bom domingo. Bom, E até terça-feira daí, tá bom? Até terça. Beijo. Beijo.